Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como você identifica um Illuminati. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você não é um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, é super simples, só clicar ali, faz a inscrição, coloca o sininho ali para você receber as notificações e ficar por dentro, certo, desse assunto referente à maçonaria e coisas do tipo. Então, esse canal, na verdade, ele foi feito justamente para esclarecer, ajudar as pessoas a entenderem melhor as coisas, né? E esse assunto dos Illuminatis é uma questão afeta, né? Tão afeta a questão que eu acabei fazendo essa pesquisa e produzir esse material que é o livro, na verdade, em e-book, chama Invasão Illuminati, a sutil arte de uma sociedade secreta. Então, o link para você adquirir esse livro está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Esse assunto é deveras complexo. Então, o que acontece com isso tudo? Primeiramente, existem algumas situações que você tem que entender, né? Primeira coisa, a internet. São duas coisas, basicamente. A internet e a questão da história. Então, a internet hoje, qualquer um fala qualquer coisa, né? Desde a época do começo da humanidade já existiam as tais das teorias da conspiração, certo? Muitas e muitas delas, quase 99,9% não tem base nenhuma, e aqui eu vou provar para você isso, e assim você vai reconhecer um Illuminati. Então você viu que tem uma pancada de simbolismos ali naqueles vídeos, ali naquele trecho do vídeo que eu passei, né, que são aquelas figuras, e tem símbolos das mãos, e tem símbolos assim, o que mais que mostrava ali? E tinha o símbolo ali do que é alegado lá no Bafomé, e tinha a cabeça do Bafomé, e tinha lá nos Estados Unidos, e a nota do dólar, a pirâmide inacabada, né? Então você vai ver a interpretação correta de muitas dessas simbologias, você vai ver que não tem nada a ver com o Illuminati. Primeira coisa, né? Esse símbolo que ficou mais emblemático, que é da pirâmide inacabada, que está na nota de dólar, né? Então imagine você, uma ordem secreta de dominação, vai pôr o seu símbolo justamente, né? Nova ordem mundial, né? É porque quando eles fizeram aquilo lá, eles queriam mostrar uma nova face, sabe? Que aquilo estava se separando da Inglaterra, enfim, tinha uma nova concepção, a estrutura dos Estados Unidos, mas as pessoas preferem, na verdade, acreditar que é uma nova ordem que pôs o seu símbolo no dinheiro e está dominando, né? Daí você vê ali uma foto do Trump com a Angela Merkel, enfim, né? As características dos governos, por exemplo, da Alemanha, que são os dois dirigentes ali, os Estados Unidos têm uma concepção das coisas e dirige o seu governo de um jeito, a Alemanha dirige de outra forma. Não existe muitas vezes, e o pessoal fala que existe uma cúpula mundial, sabe, nova ordem mundial. Se você pegar todos os governos do mundo, você vai ver que não existe um consenso, né? Então são as teorias da conspiração, muitas vezes são terríveis e levam as pessoas ao engano. Isso não é de hoje, e com relação aos Illuminati, né? Por exemplo, o Johann Wolfgang Goethe, que foi o cara que escreveu Fausto, né? Um livro famoso, ele também que conta algumas histórias do Illuminati. Nós temos aí mais, na nossa era contemporânea, o Dan Brown, que escreveu o Illuminati. Ele tem um livro que chama Illuminati, que faz uma alusão, inclusive, assim, um pouco... Tem que se tomar cuidado com esses romances, né? Porque o pessoal acaba utilizando essas vertentes justamente
Quem faz livro, como eu, por exemplo, a gente quer vender livro, sabe? O canal aqui, o canal também, né? A produção, tem o curso lá Entenda a Maçonaria, tem outros livros aí que virão, tem os ensaios essenciais. Então, a intenção nossa é divulgar o material, que a gente fez uma pesquisa. No meu caso, é mais voltado a esse contexto antropológico, histórico, para tentar entender de fato os fatos, contar a história real. Que é isso que você vai encontrar lá no Invasão Illuminati. Perfeito? Beleza. Mas muitos desses escritores romancistas, por exemplo, né, que é uma coisa que eu não me enquadro, não escrevo romances, né, o meu contexto é mais voltado à questão antropológica e histórica, como eu falei, acabam utilizando esses subterfúgios, essas teorias da conspiração, ligando as coisas, né, que o imaginário popular gosta tanto de se alimentar, né? Enfim, então isso daí acabam virando assim, best-sellers, grandes sucessos, né? E a pesquisa séria às vezes fica relegada ao segundo plano. Tá bom, beleza, então é essa questão, eu já falei, isso é muito antigo. E o que era essa ordem dos Illuminatis? Na verdade, foi feita por eu falo aqui declaradamente, por um maluco chamado Adam Weishaupt. Era uma pessoa que tinha uma extrema mania de perseguição, certo? Então ele era um professor dava aula lá numa faculdade, numa universidade, melhor falando, jesuíta, e ele era o único que não era jesuíta, então ele começou a desenvolver uma metodologia que, na verdade, ele tinha duas questões aí. Ele queria desenvolver um super-humano através da moral e do estudo. Então ele queria de fato fazer isso, e ele utilizava os alunos, em primeira instância, ali, os seus alunos, para fazer espionagens, né? Porque ele estava cabreiro, na verdade, com os jesuítas, e acabou utilizando os seus alunos. Isso foi crescendo, né? Ele conseguiu... E a ideia dele era de fato, que era a ideia negativa da história, era ter essa dominação. Então ele queria dominar de fato. E ele começou a criar uma capilaridade ali dentro do pessoal do governo e, via de regra, sempre... E muitos estagiários, né? Que eram pessoas que estavam iniciando a sua vida, muitos eram acadêmicos, né, e almejavam ter uma carreira e tal, e achavam que entrando para os Illuminatis eles iam conseguir alcançar esses objetivos individuais que cada um tinha. Então essa era a grande massa dos Illuminati. Surgiu em um determinado tempo, apareceu dentro dessa história, ela começou a tomar uma proporção, isso aconteceu em 1776, lá na Alemanha, né? E apareceu um sujeito chamado Adolf Nigg. Eu estou dando as datas e dando os nomes para você fazer uma pesquisa mais aprofundada, certo? Se você não precisa acreditar em mim, mas pesquise, dê uma olhadinha no que eu estou falando, vou falar o nome de algumas figuras, né? Então, Adolf Nigg era um maçom, levou essas ideias para dentro da maçonaria, ali já começou um bafafá, um fervo, como a gente fala, né? Mas quando os maçons descobriram quais eram as reais intenções, né? Porque à primeira instância eles vendiam um peixe muito bonito, né? Com os olhos brilhando, né? Nós queremos nos tornar pessoas iluminadas através da educação e a moral. Porém, quando foi descoberta a segunda parte do plano, que era a questão da dominação, essa informação acabou chegando ao Karl Theodor, que era o mestre da província lá, né? O mestre, não, o prefeito, né? O governador da província lá da Baviera, que o Illuminatenorden surgiu lá na Baviera em 1776. Quando surgiu essa situação e o pessoal ficou sabendo, todas as pessoas que eram maçons e eram ligados aos Illuminatis, elas foram cortadas. Inclusive o Karl Theodor, que era o mestre da província, mestre não, mania, né? Era o governador da província, também fez um decreto que todas as pessoas que tivessem ligação com o governo e com os Illuminatis, caso fossem descobertas, elas seriam exoneradas, como a gente chama hoje, né? Perderiam seu emprego, e ninguém quis perder seu emprego, então todo mundo fez as suas cartinhas de renúncia aos Illuminatis. Resumo da ópera: Weishaupt fugiu, ficou lá em outra província, morreu. Acabou a história. Porém, isso daí vem se alimentando, como o próprio Goethe aproveitou a situação, e a partir disso foram se criando várias e várias teorias que são realmente até muito perigosas, né? Então nós temos aí em 1920 a Nesta Webster, que é uma mulher da teoria das conspirações, é só você procurar na internet. É uma pessoa assim que divulgou muito, fomentou isso daí também como meio de vida. Então essas pessoas faziam esse tipo de coisa. Também surgiram os famosos aí protocolos dos sábios de Sião, que é um documento
terrível, na verdade, né, que coloca assim, que os Illuminatis, os judeus, os maçons seriam uma coisa só, e a maçonaria seria uma espécie de uma testa de ferro, que seria uma primeira barreira para essa nova dominação. Então, existem teorias, se você olhar, isso daí, inclusive, tem teorias terríveis nessa linha, que você olha, por exemplo, a teorias do Jan von Helsing, também escreveu alguns livros aí, vários livros com relação a essas teorias da conspiração, e o que a gente pode constatar nessa leitura, olhando assim de cima, é que na verdade você só vai encontrar esoterismo barato, né, e extremismo. Então, extremismo, questões ligadas à extrema direita ou à extrema esquerda, coisas que a gente sabe que de fato não são boas, né? Os extremos não são bons aí nessas questões de ideologia. Então, geram muito e muito mais preconceito, né? E se a pessoa tiver um pouquinho de perspicácia, certo? Ela vai analisar e ver que isso tudo é uma falsidade. Por quê? Porque nós analisamos através da lógica, através da história. Conheça as pessoas com quem você está tendo contato com o material, que fica muito mais fácil você compreender a realidade das coisas. Então é isso, grande parte dessas teorias elas não se sustentam. Porque eles utilizam símbolos, né? Como eu falei, como é que você vai reconhecer um Illuminati? Não é por aqueles símbolos todos ali que apareceram no começo. Isso não tem nada a ver. Isso são imbecis idiotas que a partir que a história vai evoluindo, tentam se alimentar. O único símbolo realmente que nós temos consciência que existe dentro da ordem dos Illuminati, o único símbolo real é a coruja de Minerva. Então é isso, né? Que era um símbolo de sabedoria da deusa Minerva e tal, né? Dos gregos, aquele negócio da deusa Atena, que era o símbolo de sabedoria, era o animal de estimação e representava a Sofia, a sabedoria. Então era esse que era o símbolo utilizado pelos Illuminatis. E também, como era uma sociedade secreta, eles não ficavam, na verdade, utilizando símbolos, certo? De forma nenhuma para se identificar, já que era secreta e a intenção era dominar o mundo. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você entenda isso, certo? Eu estou provocando, falei vários nomes, existem datas, todo esse material encontra-se dentro da Invasão Illuminati. Também, se você quiser saber mais, está aqui no link. Espero você no meu próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o seu sininho. Até o próximo vídeo, um fortíssimo abraço!